Olá, meu nome é Gustavo D'Andrea e este é o ForenseCast, podcast do IPEBJ, referência nacional em estudos e pesquisas na grande área forense. E hoje eu estou conversando aqui com o professor Adilson Pereira, perito criminal, professor de Ciências Forenses, ex-diretor do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo e dos Laboratórios Forenses de São Paulo. Tudo bem, professor Adilson? Tudo bem, professor Gustavo. Obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre ciências forenses, né? Um bate-papo aqui bem aberto sobre ciências forenses. E como que estão as coisas aí? Como que está a carreira do cientista forense na atualidade? Em termos de Brasil, né, eu posso até dizer que o ingresso nas ciências forenses é recente. Recente porque agora que está começando a pegar o embalo em relação a isso. Nós temos o IPBJ, por exemplo, há 10 anos, né, nessa área, e foi o primeiro, foi o pioneiro nisso. Está pintando uma ou outra coisinha aí pelo Brasil, mas o que eu percebo é que há um desconhecimento no sentido das ciências forenses, no que o quanto ela é abrangente, não só na área criminal, mas também na área civil. Você falou até do IPBJ agora, parece que estamos iniciando agora uma nova turma, né, na pós-graduação de Ciências Forenses. Sim, né, já há 10 anos trabalhando com isso, né, e uma nova turma hoje com uma classe se formando, aliás, trazendo uma classe formada, né, para integrar aqui e começarem a aprender nesse curso de especialização de 2 anos o que significa ser um cientista forense. Eu estou percebendo que o interesse das pessoas está começando a crescer em relação às ciências forenses, porque eu vejo muitas páginas no Facebook, no Instagram sobre isso, né? Alunos dessa área falando sobre ciências forenses. O que você acha? Você acha que as pessoas estão entendendo melhor ou ainda falta muito o que entender sobre a matéria? Eu acho que alguma coisa tem de fantasiosa, né? Por causa dos filmes, por causa de Hollywood, né? E precisam ser esclarecidas, né? As pessoas que olham as páginas envolvidas nessa área têm que ser também criteriosas e olharem essas páginas com um pouco mais de cuidado, certo. Verificarem, né, os profissionais que estão falando sobre o assunto, porque é um assunto muito sério. Quando a gente fala em ciências forenses, nós estamos falando do judiciário, nós estamos falando de pessoas que necessitam, estão necessitando dessa área para uma demanda judiciária. E, consequentemente, se mal entendido, pode levar a situações graves, né? Podem até desestruturar uma família por pegar um profissional não qualificado, por achar que aquela informação colocada na mídia social ela é real. Então, hoje nós temos um problema com fake news, e isso afeta também as ciências forenses, com mitos, com situações em que a pessoa acha que está dentro de uma área científica e na realidade não está. Então, a ciência forense é estritamente ciência. Ela é ciência, ela é técnicas utilizadas, a parte científica trazida para a solução de uma situação judicial. E isso é muito importante que as pessoas pensem com cuidado quando eles olham uma informação. Pesquisar o profissional que está dando essa informação e, consequentemente, né, verificar até mesmo uma situação até curricular. Quem é ele? Qual é a aproximação dele com essa área? E não somente ser um curioso dessa área. Você falou agora há pouco de Hollywood, né? Dos filmes e séries de TV que abordam o tema de ciências forenses, né? Aqueles profissionais, aquele romantismo. Então, como que a gente faz para saber o que é fato, o que é ficção naquilo ali, né? Como que é a vida real de um cientista forense? O que realmente um cientista forense faz na vida real? Bom, então vou entrar na área criminal e na área civil. Na área criminal, o cientista forense ele vai examinar uma situação crime, ele vai pesquisar dentro dela todas as nuances que ali aconteceram para tentar descobrir a dinâmica do fato ali, o que aconteceu ali, consequentemente tentar identificar os personagens envolvidos naquele fato. Quando eu falo personagens, eu estou indo além só do ser humano, mas sim personagens, outros seres vivos envolvidos, né?
nós temos aí animais, insetos, todos esses personagens, ele coleta dados. Esses dados são processados por ele, pelo cientista forense, ou caso a especialidade dele não esteja dentro de um desses itens que ele está analisando, ele se socorre de outro colega que tem essa especialização. Consequentemente, ele é como se fosse a formação de uma raiz onde vários profissionais fazem parte de cada item dessa raiz, e a árvore de sustentação disso, que vai pegar tudo e dela se servir, é o perito que esteve atendendo o caso. Ele pega todas essas informações. Como cientista forense, ele sabe unir essas informações e estabelecer o nexo entre elas, o nexo causal, e, consequentemente, estabelecer o que aconteceu naquele fato jurídico. Isso, no sentido criminal, acontece constantemente, infelizmente, no nosso país. Crime é o que não nos falta. E na área civil também isso pode acontecer. Um cientista forense pode atuar na área civil da mesma forma. E o perito pode escolher os casos em que ele vai trabalhar? Como que funciona assim? Como que chegam esses casos nesse perito que vai organizar essa árvore de conhecimentos? O perito oficial, né, que é aquele que atende os locais de crime, ele trabalha em escala de plantão, né? Como um médico, como um enfermeiro, como um policial, né? Ele é um policial, o perito criminal. E o que acontece? Todos os casos que chegarem, que acontecerem naquele período de plantão são dele. E ele vai atendê-los, vai reunir os dados e estabelecer essa conexão com os outros colegas que possam ajudar aí, ou no laboratório. Eu trabalhei em campo, trabalhei na parte administrativa e na parte laboratorial. E essa integração a maioria do cidadão não conhece. Hoje em dia é raro, me arrisco a dizer até raro, pelo menos aqui em São Paulo, um caso ser atendido por apenas um perito. Entendi. Ele atende o caso, mas ele distribui vamos dizer, os vestígios encontrados no local para as especialidades que possam analisá-los com mais propriedade num laboratório. Os laboratórios mandam os resultados para ele e ele faz essa união. Então, hoje o trabalho do perito é desta forma. O que entrar dentro do plantão dele, ele vai atender. A distribuição de trabalho, existe em alguns lugares onde existe uma especialização. Por exemplo, casos de homicídio. Os casos de homicídio tem uma equipe de homicídio. Tá? Casos de acidente de trânsito e crimes contra o patrimônio atendido por um mesmo perito. E casos de engenharia, pela complexidade e por uma questão até de bom senso, são atendidos por engenheiros, peritos, que entram no concurso. Falando em complexidade, a gente está vendo muitos casos aí aparecendo na mídia de atentados, né? Atentados em locais públicos, como aconteceu numa escola em Suzano, aí no estado de São Paulo, recentemente, um atentado feito aí com atiradores contra alunos. Também o perito entra nessas situações para analisar a situação, porque nesse caso, por exemplo, de Suzano, os próprios ofensores, eles cometeram suicídio, né? Então, a própria responsabilidade criminal ali não ficaria prejudicada porque o próprio autor do crime está morto, né? Vamos dizer assim. Como que o perito trabalha nisso? Quando chega um caso desse, por onde que ele começa, né, a analisar essa situação? É como eu falei, o início de tudo é você levantar dados para estabelecer a dinâmica. Certo. Por que isso? A nossa legislação fala, né, se alguém fez alguma coisa, deve ser provado. Eles foram lá, entraram, mataram e houve um suicídio. E na realidade, não houve um suicídio duplo, e sim um matou o outro, até onde as informações nos chegaram, né? Um matou o outro e depois o outro se suicidou. Pode ter sido até a pedido do outro que isso tenha sido feito. Mas não há um suicídio clássico, a gente precisa também provar isso. Inclusive, houve o ingresso da polícia. Então, o próprio ingresso da polícia tem que ser determinado.
Se alguém de repente falasse, e aí eu vou falar, desculpe a expressão, uma besteira de que a polícia foi e matou eles, a perícia está lá também para esclarecer isso. Não, houve um suicídio, antes do suicídio houve essa outra morte feita pela própria pessoa que se suicidou. Então, o evento todo tem que ser estabelecido de tal forma para ver se não há outros envolvidos. A parte de planejamento, a parte de a ação, o ingresso deles na internet para ver se há algum vínculo com algum tipo de casuística anterior, como no caso dos Estados Unidos. Então, a investigação abrange também a internet, né? Os meios eletrônicos. Os meios eletrônicos, eles são hoje praticamente 100% da população tem acesso. É raro você encontrar alguém que não tenha pelo menos um celular. Então, disso também é extraído informações. Informações que às vezes o leigo não consegue acessar, porque ela foi apagada ou está sob alguma forma criptográfica de evitar esse acesso, e daí precisam recursos tecnológicos. Quem tem acesso a esses recursos tecnológicos? No mundo inteiro é a polícia científica. Nós precisamos aqui no Brasil uma política muito mais agressiva no sentido de municiar a parte tecnológica da polícia. Aí também não falo só da polícia científica, mas também de toda a polícia em si. Porque imagine se fosse possível determinar ou identificar uma situação dessa antes que ela aconteça. Eu sei que seria uma invasão de privacidade, mas existem situações em que a gente tem que evitar. Ou pelo menos dar ao cidadão uma condição mais esclarecida de como lidar com isso. Desde a educação até a própria pessoa que ouviu alguém falar sobre algo e ficou preocupado sobre o assunto, e que isso aí poderia ser, por exemplo, num ônibus, dois garotos conversando sobre dar um jeito naquela escola. Alguém poderia ter se ligado em certos tipos de palavras e, com isso, alertar as autoridades. Seria um caminho para uma prevenção maior de que esses casos acontecessem. Parece que nos Estados Unidos eles dão muita importância para essas informações, né? Por que isso muda de país para país? É um problema de legislação, né? Por exemplo, os meios sociais são como é algo privado da pessoa, né? E você invadir esses meios sociais para buscar informações seria uma invasão de privacidade que a nossa legislação não aceita. Em alguns países, como nos Estados Unidos, dependendo do grau, essa invasão pode ser até autorizada de antemão, né? Como foi o caso de 11 de setembro, que motivou lá um movimento para que a informação contra terrorismo fosse analisada de forma muito mais, aspas, violenta em termos de invasão à privacidade do cidadão do que era anteriormente, né? O próprio cidadão americano aceita isso, né? Reconhecendo que aquilo protege ele, né? Falta a nós, talvez, estabelecer isso. Por exemplo, o DNA no Brasil começou a ser recolhido de local de crime para se colocar no CODES, o Sistema Nacional aqui, né, que é interligado internacionalmente, para identificação de autores. Até hoje, e já faz 10 anos, existe a discussão se podemos ou não podemos pegar o material dos prisioneiros, né, dos presos, para colocar nesse banco de dados, para ver se eles não cometeram mais crimes do que aqueles que eles foram condenados. E existem aquelas pessoas que acham que, se você for pegar o material genético dele, vão querer condenar mais A ou B em termos de etnia ou coisa parecida, porque vão identificar etnias. Não, o DNA não identifica etnias, não vai identificar religião, não vai identificar outra, vai identificar somente se o indivíduo, independente de cor, sexo, altura, religião, independente de qualquer coisa, se ele esteve envolvido com outro caso ou não.
e, consequentemente, responder por isso. E não se foi dado nem estrutura e nem se foi dada legislação específica para que isso pudesse ser feito de uma forma tranquila e pudesse ser usado pela justiça. Nossa, mas é um assunto muito rico, né? A gente partiu de situações em que você precisa analisar até insetos para desvendar crimes, passamos por questões de internet e chegamos na genética, então Exato. É um campo muito amplo, né? Uma coisa que provavelmente os ouvintes vão querer saber é quem vai se especializar em ciências forenses ou fazer um curso de especialização direcionado para alguma área afim, ele tem necessariamente que pretender ser um perito público concursado, ou alguém que não tem essa vontade ou não tem esse plano na vida pode também fazer uma especialização na área de ciências forenses? Sim, não há problema nenhum. Um curso de ciências forenses ele é voltado para dar à pessoa a noção do que é analisar um fato e desse fato chegar a uma resolução do que aconteceu, como aconteceu e possivelmente quem o originou. E isso pode ser tanto na área civil como criminal. E quando eu falo área civil por exemplo, se eu fosse um graduado em física, que é a minha formação, sou formado em física, mas não queria ser perito, mexer com crime na área criminal, não quero fazer concurso. Eu posso me especializar, pegar o meu currículo com essa especialização e outras que eu possa fazer, entregar, por exemplo, no fórum e falar o seguinte: olha, se alguém precisar de um perito particular, de um perito que conheça a área forense e que possa analisar casos e dele extrair informações que possam ajudar a causa de quem está ali necessitando dessa consultoria, ele põe o seu serviço à disposição. Eu posso, por exemplo, entrar numa empresa, e se a empresa estiver tendo algum problema lá, onde ela queira uma perícia inicial antes de solicitar ir para uma questão judiciária, para ter uma segurança nisso antes de fazer uma ação judiciária, ela pode contratar uma pessoa para fazer uma investigação científica do fato. Ou até mesmo uma cadeia de material de empresa, né, ou uma cadeia de produção que está tendo algum problema lá, pode-se usar técnicas forenses para se resolver isso, para saber onde é que está tendo esse problema nessa condição. E é claro, se você está formando um cientista forense e ele se qualificou em alto nível, existe também o fato acadêmico, o fato de ser um docente nessa área, de poder, um pesquisador, um docente, ir mais fundo nisso. E são muitas pesquisas que estão sendo feitas, mas ainda muitas pesquisas precisam ser feitas na área forense, né? Sim, porque, olha, cada país tem sua legislação e nós temos a nossa. Consequentemente, algumas técnicas são válidas em uns países e outros não, para se encaixar dentro dessa legislação. E técnicas trazidas de outros pesquisadores, né, de outros países, muitas vezes você tem que validar aqui no nosso país essa técnica para ser usada. Então, quanto mais gente nessa área, mais gente pesquisando, maior é a chance de você ter material para ajudar tanto a condenar quanto a libertar alguém. Quanto a perícia ela trabalha para achar a verdade. Essa verdade pode ser para condenar alguém ou não. Pode ser para livrar alguém de uma condenação, como já aconteceu várias vezes, né? Muito interessante. Professor Adilson, eu vou liberar você, porque eu sei que daqui a pouco você está entrando em sala para ministrar sua aula aqui na pós-graduação. Uhum. Então, vamos encerrar. Se você quiser falar mais alguma coisa para o ouvinte, algum encerramento. Bom, eu primeiro agradecer, né, essa oportunidade e espero que o ouvinte tenha se esclarecido um pouco dentro dessa área e, havendo a necessidade, estamos aqui no IPE-BJ à disposição para esclarecer outras dúvidas que venham a ter por aí. E com certeza em breve nós vamos voltar com novos temas mais específicos na área de ciências forenses. Vou contar com a sua participação futura aí.
E vamos encerrando. Então esse foi o nosso episódio do ForenseCast, o podcast do IPEBJ, referência nacional em estudos e pesquisas na grande área forense. Muito obrigado, professor Adilson. Obrigado. E muito obrigado aos ouvintes. Até a próxima.